Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação é um evento 100% online e 100% gratuito que vai ocorrer agora nos dias 3 ao dia 9 de fevereiro. Nessa Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, nós teremos aulas gravadas e nós teremos aulas ao vivo comigo. Dessa forma, já vai anotando que dia 3 e dia 5 nós teremos duas aulas ao vivo às 20 horas. No dia 3 às 20 horas, eu vou estar fazendo com vocês ao vivo uma ferramenta importantíssima que a gente usa na consultoria de alimentos. Eu vou ensinar para vocês um pouco dessa minha metodologia de ensino que eu aprendi há 17 anos. Dia 5 também nós teremos aula ao vivo. Vou também fazer outra ferramenta de consultoria que vai ajudar vocês a trabalharem com consultoria de alimentos. Então, dia 5 nós também temos aulas ao vivo. Dia 3, dia 5 às 20 horas. Dia 9 nós teremos aula ao vivo às 19 horas. Então, a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação é um evento 100% online, 100% gratuito, com aulas ao vivo e gravadas. E lembrando que as aulas gravadas, elas vão ser enviadas para vocês às 8 da manhã, tá certo? Então, nós teremos aulas enviadas às 8 da manhã. Nós teremos à noite aulas ao vivo, dia 3 e dia 5 às 20 horas. E dia 9 nós teremos aulas ao vivo às 19 horas. Quem ainda não se inscreveu, clica no link de inscrição aqui na minha bio. Ou então escreve eu quero que eu mando o link de inscrição para vocês. No final da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, nós estaremos enviando para vocês um certificado de participação da Semana da Consultoria. Porém, só vai receber certificado de participação quem respeitar os critérios para receber certificado de participação. E um deles é estar comigo nessas aulas ao vivo que vão acontecer dias 3, dia 5 e dia 9, certo? No final da Semana da Consultoria, nós teremos a abertura de vagas para a minha 4ª turma de formação de consultor de alimentos. Para essa 4ª turma, eu vou fazer uma condição tão exclusiva, tão única, que eu nunca fiz para nenhuma outra turma minha. E eu não sei se eu vou fazer novamente. Então, já fica ligado na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que vai ser um grande momento para você dar esse passo, para você se tornar um consultor, que é um consultor que tem um conhecimento técnico, que tem segurança para se tornar esse profissional diferenciado e que fatura 10 mil reais ou mais com consultoria de alimentos, certo? Hoje, a live, nós iremos falar sobre os serviços de consultoria que você pode prestar como nutricionista atuando em consultoria de alimentos. E eu vejo algumas pessoas novas aqui na live e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, sou formada há 17 anos e atuo como consultora de alimentos há 17 anos, sou especialista em gestão da qualidade e sou mestre em ensino na saúde. Todas essas minhas graduações, todos esses meus títulos foi pela Universidade Estadual do Ceará. Dessa forma, vamos falar hoje sobre consultoria de alimentos e sobre os serviços que você pode oferecer como consultora de alimentos. Eu queria só dar um adendo, só dar uma observação, e eu sempre vou dar essa observação para vocês por ser nutricionista. Então, eu tenho que dar algumas orientações para vocês que eu sempre vou seguir todos os critérios, todas as diretrizes que são orientadas tanto pelo nosso CFN como pelos nossos conselhos regionais. Consultoria, e nós estamos falando ao longo dessa semana sobre consultoria de alimentos. Ele é um serviço que você, nutricionista, vai prestar
e esse serviço vai ter início e fim. E quando eu digo que é início e fim, é porque você é um serviço que vai ter um fim já pré-determinado e esse fim pré-determinado vai estar em contrato. Ao contrário da responsabilidade técnica, o consultor de alimentos não pode ser um RT. Só quem pode ser um responsável técnico, uma pessoa que tem responsabilidade sobre o serviço de alimentação, é o RT. Então, o RT, ele é um assessor. E esse assessor, ele só pode ser RT. E assim, quando a gente fala na responsabilidade técnica, o conselho ele vai nos orientar que existem horas para você ser RT a partir de uma quantidade de refeições. Então, lá na nossa resolução, né, tem uma resolução atual até de 2016, você vai saber quantas horas você deve ficar num serviço de alimentação, sendo assessor, para você conseguir se responsabilizar a partir de uma determinada quantidade de refeições. Dessa forma, você é assessor. Dessa forma, você é RT. Quando você é consultor de alimentos, você não é RT porque você não é consultor, você não é assessor. Quando você é consultor de alimentos, você vai, a partir do seu conhecimento técnico, prestar um serviço de consultoria, que a gente vai falar sobre alguns serviços de consultoria, que esses serviços de consultoria vão te ajudar a faturar 10 mil reais ou mais tranquilamente. E esses serviços, pela nossa resolução, tem início e tem fim. Sendo redundante, não assume responsabilidade técnica. Fechado? Então, não se confundam, e eu tenho visto muito isso na internet, que é consultor e RT. Consultor RT, cursos de consultor e RT, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você que é consultor, você não é RT. E eu já vi situações em que a nutricionista, ela estava como consultora no serviço de alimentação, fazendo algumas atividades peculiares que são, né, feitas por nós nutricionistas em um pequeno tempinho, e o local convidou essa nutricionista para ser RT. E veja, quando você é RT, você não é consultora, você vai ter que mudar o contrato de prestação de serviço de consultora para assessora. Existe uma bateria de documentos que você deve enviar para o conselho de nutricionistas e depois de mais de um mês sendo analisado, existe uma vinculação entre você e o serviço de alimentação e aí você vai ser RT. E não dá para você ser RT se você é consultora, se você está lá só 3 horas por dia, ou se você está 3 horas uma vez por semana, 3 horas de 2 em 2 dias. Existe uma resolução do conselho que te orienta a carga horária versus o número de refeição. Então, você não vai ser RT se você estiver prestando consultoria de alimentos. Não existe essa possibilidade legal e não irá passar essa possibilidade de você ser RT se você está em um pequeno espaço de tempo dentro de um local. Não existe essa possibilidade. E daí vem uma próxima dúvida. Se eu vou ser consultora, eu preciso ter algum documento do CRN, como, por exemplo, a assessoria e a responsabilidade técnica exige? Não. Dessa forma, você pode fazer consultoria enquanto serviços de alimentação você tiver a capacidade de fazer consultoria. Se você tiver a condição de trabalhar manhã, tarde e noite, você vai ter serviços de alimentação diversos para você atuar manhã, tarde e noite. Não existe isso. Porém, e é uma dúvida que vocês têm, Sirene, se eu sou RT do local, se eu sou assessor RT,
as documentações passaram bonitinhas no serviço de alimentação. Eu posso ser consultor? Pode. Não existe nenhum impeditivo do CRN. Nenhum. Você pode ser consultor e você pode ser assessor. E na sua assessoria você pode ser não RT. Então, as coisas vão se colocando de uma forma bem distinta e que às vezes algumas pessoas embaralham na nossa cabeça e vocês não conseguem tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, não embaralhem isso na cabeça de vocês. Ontem também perguntaram sobre auditoria. A auditoria é um serviço que nós podemos também prestar como nutricionistas. Nós temos a capacidade de fazer auditoria de formas diversas. Eu já fiz auditoria de controle de compras, de gestão de estoque, auditorias de boas práticas. Quando a gente faz esse tipo de auditoria, quando a gente faz as auditorias, a gente dá um parecer técnico e pontual sobre a situação que a gente viu naquele serviço de alimentação. E nós somos pagas para dar um parecer técnico. Então, um parecer técnico referente a aquele controle aquela gestão de compras que está inadequada, aquele controle de estoque em que o processo está inadequado, ou então, nesse caso, um serviço de alimentação que não está condizente e adequado com a questão das boas práticas, as exigências das boas práticas. Quando você é auditor, você também não é RT. Só quem é RT, responsável técnico, é o assessor. Lembrando novamente que o assessor, ele precisa de uma bateria de documentos para entrar como RT e precisa respeitar horários, quantidades de horas pré-determinadas para ser RT no serviço de alimentação. E aí, outro questionamento. Irene, eu quero fazer consultoria. Existe um horário médio, uma quantidade média de horas para eu fazer consultoria de alimentos para um determinado serviço de alimentação? E eu vou dizer sinceramente para vocês que isso vai depender da sua habilidade técnica frente ao serviço que você vai oferecer. Como assim? Quanto tempo você acha que você pode coletar determinados dados para você escrever a sua documentação sanitária? Quanto tempo que aquele serviço de alimentação que você está observando, você acha que você precisa estar dentro dele para você implantar as boas práticas? Então, quanto tempo você acha que você pode ficar dentro desse serviço de alimentação? Mas já dando aqui um spoiler para vocês, na semana da consultoria, você vai aprender, que vai acontecer agora, nos dias 3 a 9 de fevereiro, vocês vão aprender. Eu gostaria de dividir com vocês um pouco sobre a minha metodologia de ensino para você aprender todos os serviços de consultoria e se tornar um consultor com segurança e conhecimento técnico. Estou falando de uma bagagem de 17 anos, para você se tornar e se formar como consultor. E essa minha metodologia, depois de acertos, erros, muita pesquisa, porque não tinha livro para fazer consultoria, foi que eu desenvolvi para você prestar essas suas consultorias com mais segurança, com mais eficiência. E digo mais, a consultoria, por exemplo, de elaboração de manual de boas práticas e POPs, digo para vocês que ensino tranquilamente a vocês entenderem essa coleta de informações para você construir o manual de boas práticas e POPs. E a construção do meu manual de boas práticas e POPs, você consegue tranquilamente entregar esse documento no 3º dia depois da consultoria de alimentos, depois do que você coletou, para você, obviamente, fazer a construção dessa documentação sanitária fidedigna. Minhas fichas técnicas, a partir da coleta dos dados de fichas técnicas,
em 7 dias eu consigo entregar as fichas técnicas para um cliente, ou até em menos, depender também desse tamanho, desse cardápio. Em 7 dias você está aí recebendo esse pagamento que em valores é muito maior do que uma nutricionista ganha 44 horas semanais no serviço de alimentação. Acho que até dá um gás para você terminar logo e receber esse pagamento, que é um pagamento que é um pagamento justo pelo seu conhecimento, é um pagamento justo pelo que o tanto que você estudou, o tanto que você se dedicou para se formar como nutricionista e receber de forma que valorize o seu serviço, valorize o seu conhecimento e todos esses 4 anos e meio de estudo dentro de uma faculdade. Pergunta da Luísa. Chegou atrasada, mas veio, né, Luísa? Levou até um cara online. Que é isso. Muito bom a sua presença e as suas dúvidas, viu? Quantas horas para prestar uma consultoria? Eu não digo mínimo, certo? Eu não digo a quantidade de horas mínimas. Mas eu acho que cabe a você um olhar de profissional da nutrição que você acha que você precisa estar dentro desse serviço de alimentação para você fazer aquele seu serviço de consultoria. Então, existem horas que vão variar, existem serviços em que o horário vai variar. Exemplo, eu prestei consultoria de fichas técnicas em que eu fiquei um sábado inteiro para coletar os dados. E daí eu rapidamente, porque eu tenho essa metodologia de construção das fichas técnicas, meus cálculos são muito rápidos, e daí eu fiz os cálculos, né? Eu fiz toda a construção e elaboração da ficha técnica de preparo e consegui entregar praticamente com 1 ou 2 dias as fichas técnicas e aquele pagamento delicioso. Então, eu sabia que a equipe de cozinheiros, a equipe de auxiliares ficaria comigo o dia todo para eu poder coletar esses dados desse cardápio e conseguir elaborar as fichas técnicas de preparo. Isso foi uma situação peculiar. Outros locais eu preciso ir muito pontualmente, porque existem alguns dados que a gente não consegue coletar todos. Vou dar um exemplo. Existem produtos de fichas técnicas que você não consegue coletar naquele dia que você se destinou a coletar, você se dedicou a coletar. Exemplo, no Sushi Bar a gente tem produtos que eles só fazem às vezes uma vez por mês, ou então uma vez a cada 15 dias. Então, a criação do tarê, que eles colocam em bombona de 20 litros, a criação, por exemplo, que eles chamam de shoyu temperado, a criação que é como se fosse um molhozinho que eles utilizam, que é um molho à base de muito açúcar, eles utilizam 20 quilos de açúcar para temperar o arroz, eles vão fazer às vezes uma vez por mês ou a cada 15 dias. Esses dados, às vezes eu não consigo coletar porque ele acabou de fazer o molho do tempero do arroz, ou o shoyu temperado, ou então o tarê. Esses dados vão ficar ainda em aberto e que vão prejudicar a criação da minha ficha técnica, porque, por exemplo, o molho de tempero do arroz, eu preciso dele para calcular o custo do arroz do sushi. E o arroz do sushi é tudo, né? Então, eu preciso do shoyu temperado porque o shoyu temperado vai para o cliente, então é um custo. Eu preciso do tarê porque o tarê vai para o cliente. Então, assim, existem dados que eu vou pegar depois de um tempo, quando o Sushi Man for fazer essas coisas que eles fazem em grande escala. Às vezes, em uma cozinha, os molhos, eles também são feitos em grande escala. E quando
você vai fazer molhos com grande escala, como um molho madeira, um molho branco, um molho vermelho, que às vezes eles fazem para durar 7 dias, um molho madeira para durar 15 dias, esse custo que vai impactar para fazer a ficha técnica de pratos, eu não vou conseguir. Então, eu preciso esperar. Mas aqueles produtos que eu posso chegar lá e coletar dados, eu já consigo elaborar fichas técnicas. E daí a gente pode até dar uma prévia, tá certo? Dar uma prévia de algumas fichas técnicas que a gente consegue coletar. Então, a ficha técnica é o mundo, né? Assim, é o mundo. Existem serviços que você consegue, como eu consegui num sábado pegar dados. Mas existem serviços de alimentação que pela complexidade eu não consigo pegar todos os dados. Muitas coisas são muito fracionadas. Cada serviço de alimentação tem sua peculiaridade. A ficha técnica é uma ferramenta única, mas existem peculiaridades que ao longo desses 16 anos eu aprendi, né? Aí, por isso que eu convido vocês a participar da Semana da Consultoria. Eu quero dividir com vocês essa minha metodologia. Ficha técnica é uma ferramenta de consultoria. É uma ferramenta de consultoria que nos paga muito bem. E eu não entendo por que nós, nutricionistas, não assumimos a responsabilidade de dizer: nós temos conhecimento sobre fichas técnicas, sobre fatores de correção, cocção, sobre toda a questão de hidratação de produtos, sobre toda essa ciência dos alimentos. E daí, por que a gente não assume, por exemplo, que nós somos as profissionais, os profissionais que são capazes e muito bem de fazer serviço de consultoria de fichas técnicas? Eu não entendo isso. Aí existem outros profissionais que estão fazendo muito mal e o pessoal me contrata depois para eu refazer o trabalho. Perguntas dos meus amores. Vamos lá. Irene, por favor, uma dúvida. Vou atuar como autônomo. Preciso ir na prefeitura regularizar para passar a nota fiscal para o cliente? Ontem me perguntaram isso também, uma colega de Minas Gerais. Essas atualizações com a prefeitura, elas são atualizações que elas não são frequentes. Você não precisa estar o tempo todo na prefeitura com essas atualizações. Eu sempre criei minhas notas fiscais com meu CPF sem a princípio precisar de uma atualização. Sempre fui fazendo minhas notas fiscais como pessoa física, né? Dá para fazer uma nota fiscal avulsa. E sempre elaborei essas minhas notas fiscais como pessoa física no serviço de nutrição. Tem até um código para serviço de nutrição. Creio que é um site, que é o site da Cefim, que é da Secretaria de Finanças aqui de Fortaleza. No seu município deve ser outro. E daí você faz faz a criação dessa nota fiscal de serviço prestado. Não sei como é no seu município. Aqui em Fortaleza eu não precisei me cadastrar. Colocava meu CPF, meus dados e tudo mais, o valor do serviço e já conseguia colocar o código de nutricionista. Gerava a nota fiscal depois do pagamento de um DAN. Agora, depois de um tempinho que eu fiquei lançando essas minhas notas fiscais, a Cefim pediu para eu ir até o local para atualizar alguns dados. E daí, com essa atualização muito rápida dos dados, consegui novamente fazer minhas notas fiscais como pessoa física, como CPF. Vai depender da Secretaria de Finanças do seu município. Sugiro, vá até a Secretaria de Finanças do seu município. Eu não sei se você é daqui de Fortaleza. Caso seja de outra cidade, vá até a Secretaria de Finanças da sua cidade. Aqui em Fortaleza é ultra rápido e desburocratizado total. Sempre consegui fazer rapidamente minhas notas fiscais de serviço prestado e a nota fiscal paguei o DAN no dia seguinte, tranquilamente essa nota já estava sendo entregue a mim e eu já estava entregando para o meu cliente para receber o pagamento, tá certo? Aí vai depender da sua cidade ou do seu estado, tá bom?
Luísa, não lembro se cheguei a perguntar alguma vez, mas o que você acha de aplicativo que ajuda no checklist? Olha, eu acho que assim, todo aplicativo é muito interessante para você se utilizar, se facilitar a sua vida. Tanto é que já quero dar um spoiler em relação a aplicativo. Já estou desenvolvendo o meu para ajudar todos vocês na questão da consultoria de alimentos. Então tu imagina, né, um aplicativo com mais de 17 anos de conhecimento não vai ter para ninguém. Mas vocês não se preocupem, que a partir de tudo que eu pesquisei, tudo que eu já vivenciei, eu desenvolvi uma planilha de checklists. Eu tô dando um spoiler, tá? Uma planilha de checklist que a partir dela você consegue fazer um checklist mastigadíssimo, porque existem muitas pegadinhas no checklist da RDC 216. E aí eu consegui quebrar aqueles 88 itens da RDC 216 em perguntas e com perguntas direcionadas para a partir dessas respostas você buscar uma ação estratégica, como você vai buscar uma documentação ou você vai criar um plano de ação. Lembrando que quem entrar na 4ª turma do meu curso de formação, que eu vou abrir vagas, 4ª turma, essas vagas que eu vou abrir vai ter uma condição tão única que eu ainda não fiz essa condição, porque vai estar super, super incrível realmente para você se tornar um consultor de alimentos. Para essa 4ª turma, eu vou trazer para vocês essa planilha mastigada, com esse direcionamento para você, a partir da resposta, você ou criar um plano de ação, que é a questão das ações corretivas, ou então você vai ter que buscar uma questão de criação de documentação, que a lei chama de registros. Então, não só eu criei esse checklist, como eu criei um checklist direcionado para você fazer um relatório diferenciado. Esse checklist foi tão legal que eu fiz, esse relatório foi tão legal que eu fiz, né, essa planilha, que uma aluna minha do formação, ela disse que antes de entrar no formação, ela estava com muito problema de relatórios. Porque ela fazia relatórios, ela já fazia consultoria de alimentos, ela fazia relatórios e perguntava e dizia que a chefe dela, a chefia direta dela, não aceitava os relatórios dela. Eu ficava, como é que eu não aceito o relatório? E daí eu falei, vamos trabalhar com esse checklist, vamos trabalhar com essa forma de construção de relatório para ver se tua chefia aceita. Não estava entendendo por que ela não conseguia, mas enfim. E com o meu relatório, ela disse que deu tudo certo e o meu relatório virou o padrão da consultoria dela. É aquele negócio, né, gente? Quando vocês conversam com uma pessoa que está há 17 anos, a gente já viveu muita coisa. Eu já vivi muita coisa, já fui muito fiscalizada, já fui muito auditada. E a partir disso, né, dessa vivência, é tanto erro, é tanto acerto, é tanta coisa que acontece com a gente, que é isso que eu quero dividir com vocês na semana da consultoria em serviço de alimentação. É nesse momento, do dia 3 ao dia 9, que eu quero estar com vocês para a gente falar sobre consultoria de alimentos. Quero explicar para vocês esse passo a passo para você se tornar um consultor com conhecimento técnico, com segurança, com ética, que fatura 10 mil reais ou mais com consultoria de alimentos. Eu quero ver todas vocês prosperando na nutrição e não chegando para mim alguns colegas nutricionistas, não quero vocês insatisfeitos, desmotivados com a nutrição. Eu quero falar sobre essa área da nutrição, sobre esse ramo da nutrição que a gente não ouve na faculdade, que sim, faz a gente ter mais liberdade financeira e liberdade de tempo. É isso que eu quero falar para vocês. Tanto é que no dia 3 nós iremos ter uma aula prática sobre ficha técnica. Então a gente vai
aprender, a partir da minha metodologia, essa ferramenta, um pouco dessa ferramenta que é uma ferramenta que nos dá muito dinheiro, que é uma ferramenta de consultoria de alimentos. Vai ser às 20 horas, dia 3, já anotou, né, Luísa? Dia 5 nós teremos outra criação de uma ferramenta de consultoria de alimentos, um plano de ação. Vocês vão aprender também com a minha metodologia. Cada uma dessas ferramentas que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam que existem coisas que são necessárias, existem coisas que são desnecessárias. Então, vocês precisam ser um profissional. Não é só questão de conhecimento técnico, mas um profissional mais eficiente. Então, participem da Semana da Consultoria. Vai ter certificado de participação para quem? Olha, um dos critérios. Responder a pesquisa. Todo mundo já respondeu? Tem uma pesquisa que eu mandei para vocês via e-mail. Quem não recebeu essa pesquisa, fala para mim que eu mando a pesquisa para vocês, tá certo? Luísa, como eu vou saber o que o cliente realmente quer se eu não fizer uma visita? Nós temos clientes e clientes, tá, Luísa? Nós temos clientes e clientes. Tem clientes que te ligam, eles são muito diretos, porque existem serviços que são óbvios, né? Irene, eu preciso que você faça para mim manual de boas práticas e POPs. E eles não sabem que é manual de boas práticas e POPs. Eu acho muito fofo. Eles falam assim, eu preciso dos POPs. Aí eu já sei que são manual de boas práticas e POPs. Irene, existem clientes que só precisam de POPs? Raros. Você já pegou cliente que precisava só de POPs? Já. Mas são muito raros. Então, o seu cliente nesse caso, Luiz, ele já chegou chegando. Ele falou, eu preciso de manual de boas práticas e POPs. E daí, lá na Semana da Consultoria, nós iremos saber quanto cobrar pelos nossos serviços. E a gente já fez um acordo, né? A gente já conversou que, como nutricionistas, nós iremos falar sobre as nossas precificações de forma ética. Por isso que é bom falar de nutricionista para nutricionista. Então, daí você vai indicar o seu valor com bases de uma forma legal, né? E a gente vai aprender isso na Semana da Consultoria. Então, existem clientes que eles são muito diretos com o serviço. Agora, a depender do cliente, você vai ter um plano de ação maior. E a gente vai aprender plano de ação dia 5. Irene, porque o cliente tem um plano de ação maior, eu vou precisar escrever mais? Sim e não. E aí a gente vai aprender também dia 5 na Semana da Consultoria, tá certo? De toda forma, o valor pela documentação é um valor que já meio que pré-estabelecido, um valor que nós temos alguns embasamentos legais para cobrar. Mas o cliente já falou o que queria, ele quer manual de boas práticas e POPs. Fim. Alguns clientes ligam diretamente para você e falam, eu preciso de capacitação dos manipuladores de alimentos. Existe mais alguma coisa além do que falar? Não. Eu tenho certeza que você deve ter um material, toda uma documentação para atender esse cliente, e daí você vai até esse cliente e vai fazer a capacitação de boas práticas dessa equipe. E a gente vai falar como fazer a cobrança, como você faz a cobrança pela capacitação. Existe uma cobrança por hora? Existe. Você pode cobrar por manipulador? Pode também, tá certo? Mas tudo embasado no nosso sindicato. Fechado, Camila? Muito legal você falar que seguiu o valor do sindicato. Não seguir o valor do sindicato é uma infração ética. Não fiquem ouvindo profissionais que não sejam nutricionistas, não, tá bom? Nós que somos nutricionistas, nós sabemos as nossas dores e nós sabemos as nossas lutas. Então, nós somos profissionais que nós temos que nos dar as mãos. É isso que nós temos que fazer. O que eu tô aqui eu tô aqui por vocês, para vocês terem um crescimento profissional e um crescimento
de valorização. Então a gente está aqui junto no mesmo barco e a gente está nadando, rumo à prosperidade. Que infelizmente a gente não ouve muito na faculdade, que é a questão da consultoria de alimentos. Então, ouçam nutricionistas. Eu sempre tive, sempre, minhas guias, minhas orientadoras foram as minhas professoras. Eu sei, por tudo que elas passaram para mim na faculdade, que eu sei tudo que elas lutaram e batalharam como nutricionistas. Nós sabemos dessa realidade. Quem é que vai falar sobre a realidade de nutrição? Um técnico? Quem vai falar sobre a realidade de nutrição? Um engenheiro de alimentos? Não, de jeito nenhum. Um veterinário? Não. Quem sabe da nossa realidade somos nós. E eu estou falando para vocês tudo o que eu vivi ao longo de 17 anos. Fechado? Então, querem melhorar, querem se aprimorar nessa área de nutrição e de consultoria de alimentos? Vem comigo. Vamos falar sobre consultoria, vamos participar da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Vamos prosperar. Ganhar 10 mil reais ou mais com consultoria é sim possível, é um fato. Então eu tenho muitas alunas que conseguiram isso tranquilamente. Por isso que eu peço para vocês, se inscrevam, não vão perder essa possibilidade, porque essa possibilidade passa, é igual o trem, né? Passa. Não percam essa oportunidade de participar da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Vou começar seguindo o valor do sindicato. Muito bem, viu, Camila? A Audicélia perguntou assim, qual a melhor forma de abordar o cliente? Muito bem, pergunta gostosa. Tenho minha metodologia de ensino, de formação de consultor. Eu tenho essa metodologia que eu criei, que a gente consegue abordar de forma orgânica. A gente consegue abordar mostrando todo o nosso diferencial como profissional de nutricionista. Eu vou falar sobre isso na Semana da Consultoria, tá certo? Eu sei que muitas de vocês, às vezes tem vergonha de abordar, né? A gente não aprende sobre empreendedorismo, sobre marketing na nutrição. Mas eu tenho uma metodologia de abordagem e eu entendo que se você é muito tímido, não quer vender o seu serviço por questão de timidez, mas a minha metodologia você consegue vender o seu serviço sem precisar desse cara a cara. Porém, vai precisar de um momento que você vai precisar estar cara a cara com o teu cliente, não é verdade? Vai precisar de um momento que você vai ter que falar sobre valores, falar sobre horários, e aí você vai ter que ter um momento cara a cara com o teu cliente, óbvio. E até mesmo quando você for contratado, você tem que dar alguns entregáveis, você tem que entregar alguns relatórios, planilhas, enfim. Você precisa sempre lidar com o cliente. Timidez, eu sei que todo mundo assim, tem um pouco de timidez, mas nesse momento você vai entender minha metodologia para futuramente você já ter vários clientes de consultoria em serviço de alimentação. Fabrício, a Audicélia disse que quer muito essa área, né? Ela também perguntou, o cliente pode optar só pelo treinamento dos colaboradores? Sim, tanto é que nossa live é sobre serviços de consultoria que você pode elaborar. E tranquilamente os clientes ligam para você e perguntam e falam que precisam capacitar os manipuladores de alimentos. É uma exigência legal que essas capacitações aconteçam e que sejam comprovadas perante documentação. E você, como uma profissional da área, pode treinar esses manipuladores e entregar um documento que comprove a capacitação. Tranquilamente. Isso acontece com frequência comigo. Então, os clientes ligam, querem uma capacitação, eu vou até o local e presto a capacitação de manipuladores de alimentos. Tanto é que eu já tenho engatilhado comigo meu treinamento para 2 horas, para 5 horas, tem um treinamento até para 1 semana, se quiser. Já fiz consultoria de 1 semana, 2 vezes. Então, tenho consultorias que podem
que podem, é um serviço de consultoria, é um serviço demandado e é um serviço que é obrigatório por lei. Essa capacitação de alimentos, ela é obrigatória por lei. Precisa haver comprovação que os manipuladores foram capacitados. A lei é muito clara com isso, sem problema algum, certo? Já iniciei, já consegui alguns clientes manual de boas práticas e POPs, mesmo com grande concorrência. Fabrício, isso é um fato e eu quero que você concorde comigo que a consultoria de manual de boas práticas e POPs é uma porta, né? É uma abertura que esses serviços de alimentação eles fazem para nos receber. Então, a capacitação de manipuladores de alimentos, a criação e elaboração da documentação sanitária, que é o Manual de Boas Práticas e POPs, eles são um serviço porta de entrada, sim. E o bacana desses serviços é que, além de ocorrer a recorrência, né, você sempre está atualizando a capacitação, sempre está atualizando o Manual de Boas Práticas e POPs. Aquele cliente de Manual de Boas Práticas e POPs, ele tem tanto respeito por você, você é um profissional tão valorizado, que eles te chamam para outras consultorias de alimentos. Então, os meus clientes, já vou entregar o serviço de consultor, o serviço de rotulagem nutricional. Esse cliente era meu cliente de boas práticas. Eu fiz uma consultoria de fichas técnicas para um cliente que inicialmente era de manual de boas práticas e POPs. Eu fiz um treinamento de boas práticas para um local e eu entrei com a consultoria de gestão. Então, assim, você é esse profissional que para esse serviço de alimentação você é referência. Por isso a questão da valorização, né? Você começa a ser um profissional referência no mercado e um profissional que esse serviço de alimentação vai te respeitar. Ao contrário do que a gente está ouvindo de alguns colegas nutricionistas que estão dentro de uma UAN 44 horas semanais, que se sentem desvalorizados e que às vezes falam que parece que eles são um mal necessário dentro do serviço de alimentação. Que tudo que ele fala, ele como assessor, como CLT, ele não é ouvido. Então a gente fica ouvindo essa situação e vê, né, Fabrício, como a consultoria nos traz essa valorização pessoal. Eu até queria trazer para vocês, e vocês vão aprender também na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que existem serviços de consultoria que dá para você fazer de forma remota e forma presencial. E tudo isso, gente, tudo isso que eu vou falar para vocês, lembrando que cada coisa que eu estou apresentando para vocês, tanto aqui online, quando tudo que eu elaborei na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação e até as coisas que eu criei ao longo dos meus cursos, são 17 anos, né, de caminhada, tudo foi um embasamento teórico, embasamento legal, muitas visitas para a vigilância sanitária. Eu tenho uma vigilância sanitária aqui do município, vigilância sanitária, às vezes a gente conversa com outros colegas vigilantes sanitários de outros estados. Tudo isso foi pesquisado, tudo isso foi validado. Então, assim, são anos de pesquisa, são anos de construção que eu quero dividir com vocês, para vocês entenderem essa grandiosidade que é a consultoria de alimentos. Por isso que eu estou sempre lembrando vocês de vocês se inscreverem na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. O link da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação tá lá na minha bio, tá lá. Então, se inscrevam. Quando vocês se inscrevem, eu mando uma pesquisa. Essa pesquisa serve para eu entender as demandas de vocês, para eu conseguir fazer um evento direcionado para todas as demandas, todas as dificuldades, tudo que vocês gostariam de saber sobre consultoria de alimentos. Por isso que é importante vocês responderem essa pesquisa que eu mando para vocês via e-mail. No final da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, eu vou estar também
entregando para vocês certificado de participação, mas vocês precisam ter alguns critérios para vocês receberem. Um deles é responder a pesquisa de participação que eu mando para vocês via e-mail. No final da semana da consultoria em serviço de alimentação, estarei abrindo minha 4ª turma do curso de formação de consultor de alimentos. A condição que eu vou estar dando para vocês participarem dessa 4ª turma, nunca dei e não sei se eu darei novamente essa condição, porque é para se tornar, o curso de formação já é top. O que eu vou estar propondo para vocês, é altíssimo nível. É coisa que só mesmo quem entrar na 4ª turma vai entender. Fechado? Falamos sobre capacitação, falamos sobre manual de boas práticas e POPs, serviços de consultoria. Falamos sobre, a gente falou sobre capacitação, implantação de boas práticas, falamos sobre a questão de fichas técnicas, e eu quero falar para vocês mais um serviço que para mim é um serviço que as pessoas não falam muito. Eu acho que é pela questão de desconhecimento, não desconhecimento que existe, mas de conhecimento técnico mesmo, tá? Diz respeito à gestão. Então, nós estamos falando sobre gestão de estoque e gestão de compras. Quando a gente presta consultoria de fichas técnicas, a gente começa a observar que aquele serviço de alimentação, ele não está faturando, e aí vem a questão do nosso serviço como uma pessoa de conhecimento técnico para diagnóstico, que aquele serviço de alimentação não está faturando. Mas por que ele não está faturando? Porque a precificação dele está completamente inadequada, e aí vocês vão saber sobre esse serviço de gestão lá na semana da consultoria e o diferencial que eu vou trazer para vocês. Então, a gente vê sobre a questão de gestão que eles estão comprando muito mais do que deveria. Quando eles compram muito mais do que deveria, o estoque fica alto. Se o estoque fica alto e não gira, essa empresa não tem capital de giro, né, para ficar pagando seus fornecedores, para ficar pagando seus funcionários, para ficar pagando as coisas que deveriam ser pagas, que estão lá dentro daquele valor de ponto de equilíbrio, e aí tudo está errado. Tudo está errado. Então, a tua consultoria de fichas técnicas é um primeiro momento para você apresentar para o dono que algumas coisas não estão corretas. Por isso que a gente vai falar sobre a consultoria de fichas técnicas como diagnóstico e tomada de decisão. Se você quer fazer consultoria de fichas técnicas, fantástico. A consultoria de fichas técnicas paga bem, mais do que você imagina. A consultoria de fichas técnicas é demandada? Horrores. Mas você precisa saber fazer consultoria de fichas técnicas, você precisa saber fichas técnicas, né? Tanto é que dia 3 a gente vai falar sobre fichas, dia 3 às 20 horas vamos falar sobre fichas técnicas. E daí quando a gente apresenta as fichas técnicas para aquele serviço de alimentação, ele já começa a ver coisas que eu não entendo como é que ele ainda não viu. É chocante, mas... de coisas que ele não tá ganhando 25 centavos de lucro. Lucro bruto, tá? Porque ainda tem que pagar imposto, tem que pagar luz, tem que pagar gás, tem que pagar... E aí a gente fica chocado quando a gente faz essa consultoria, que ele fica, vale, eu não tô ganhando nada. Pessoal, tem ficha técnica que a gente apresenta que o cara está pagando R$3 para a pessoa comer aquela fatia de bolo. Aquele bolo, sei lá, tem gente que paga R$5, o dono paga pro cliente comer um temaki. E você fica, gente, de onde que essa pessoa inventou essa precificação desse cardápio? Essa pessoa é louca. E é por isso que ele está fechando no vermelho. A gente logo de cara já dá um diagnóstico e diz, meu filho, ou você tira isso ou você aumenta esse cardápio.
porque dessa forma é óbvio que você está fechando no vermelho. Isso é agregar valor ao cliente. Logo de cara você já agrega valor ao cliente. Logo de cara ele já vai ter noção. Essa nutricionista, esse profissional é um diferencial para mim. E aí vem a questão da valorização. Estou agregando valor para o cliente. Que eu fico chocada que ele não viu aquilo, mas tudo bem. Eu sou pessoa técnica para isso. E aí você vai estar agregando valor para o cliente. E ele vai começar a entender, nesse primeiro momento, por que ele está fechando no vermelho. Gente, eu estou falando de absolutamente todos, 100%. Dos serviços de alimentação que eu fiz consultoria de fichas técnicas, todos, eles tinham 1 ou 2 ou 3 pratos que eles não ganhavam 15 centavos na relação ao preço de compra ou preço de venda. Eles vendiam, exemplo, tá? Eles vendiam a 10 e o custo só de insumo era 9,75, 9,80, só o custo. Então, em 100% dos meus serviços de alimentação eu vi essa situação. E aí já é o primeiro passo para a mudança desse serviço de alimentação. Como esse dono vai ser grato eternamente para você. Ele vai ser grato eternamente por ter contratado o seu serviço de consultoria. Você já está começando a ver falha. Ver falha só na ficha técnica. Só na ficha técnica. E a partir disso, ele vai conseguir trabalhar tanta coisa dentro do serviço de alimentação dele. A partir das suas fichas técnicas, ele vai conseguir trabalhar produtos que não dá para ele ter no cardápio. Ou então trabalhar produtos para ele fazer promoções, porque existe margem para ele fazer promoções. Ele vai conseguir ver quais os preços que ele deveria estar mudando, aumentando, diminuindo ele faz promoção. Você viu isso. Você é o diferencial. Por quantas vezes eu já não fui indicada para fazer outras consultorias porque o dono ficou encantado com o serviço de consultoria. Isso é a questão de agregar valor. Você é esse diferencial dentro do serviço de alimentação. Você é valorizado e muito bem pago. E daí você pode também agregar e aumentar esse valor da consultoria, também trabalhando com a gestão de compras. Quando o restaurante ele está no vermelho, por muitos pontos. A precificação e o cardápio é um desses pontos. A Mônica perguntou para mim: sou estudante do 5º período, posso participar da semana da consultoria? Não só pode, como deve. Então, Mônica, na minha bio tem um link de participação da semana da consultoria em serviço de alimentação. Participe, venha aprender sobre consultoria de alimentos. Já venha organizar a sua vida estudantil para você, já quando formada, ter o quê? Já ter conhecimento para a sua prosperidade profissional. Já venha participar, venha comigo aprender um pouco sobre consultoria de alimentos e sobre toda a minha metodologia de ensino e tudo que eu aprendi ao longo de 17 anos. Participa. Pode apertar no link lá da minha bio, fechado? Eu estou falando, Mônica, sobre consultoria de alimentos. A consultoria de fichas técnicas, ela pode ser feita por um nutricionista, por um estudante de nutrição? Tecnicamente pode. A ficha técnica é uma ferramenta de gestão que não existe como se fosse uma exclusividade do nutricionista. Ao contrário, por exemplo, da dietoterapia ou das dietéticas, como por exemplo Interal, algumas dietoterapias, formulação de dietas, nós precisamos, como nutricionistas, estarmos formados e termos o nosso CRN. Fim. Porém, alguns serviços como fichas técnicas, ela não é um serviço de exclusividade do nutricionista. Tanto é que eu já vi turismólogos, eu já vi administradores, eu vi até advogados e contadores fazendo fichas técnicas. E principalmente gastrônomos e estudantes de gastronomia.
engenheiros de alimentos, enfim. Ela não é uma ferramenta de gestão exclusiva do nutricionista. Então, suponhamos que você quer aprender fichas técnicas e já quer atuar nessa criação e elaboração de fichas técnicas. Você pode, acima de tudo, com conhecimento técnico, porque eu estou abordando agora com você que você precisa ter conhecimento para elaboração, porque a ficha técnica é uma ferramenta de tomada de decisão. Existem algumas peculiaridades nos serviços de alimentação para fazer fichas técnicas? Sim. Existem peculiaridades, como eu falei para vocês. Os sushis, eles têm produtos que eles fazem em grande quantidade, como o tarê, como o shoyu temperado, como o molho de tempero do arroz. Existem produtos que a gente precisa saber de rendimentos, existem produtos que eu preciso ir atrás de fatores, tanto de correção como de cocção. Então, existem pontos a serem analisados e coletados para eu fazer uma ficha técnica fidedigna, tá certo? Então, acima de tudo, o que eu peço para vocês é que vocês tenham conhecimento técnico para atuar na consultoria. Mas você está no 5º semestre e dá para você aprender sobre como você pode atuar em consultoria de alimentos, tá certo? Fichas técnicas é um serviço que você pode oferecer e é um serviço que nos paga muito bem. Junto com as fichas técnicas, nós temos um serviço de gestão do serviço de alimentação. E aí vai abordar o quê? A questão de gestão de compras, gestão de estoque, gestão de saídas de estoque e tudo mais. E tudo isso vai ser influenciado pelas fichas técnicas. Como assim, Irene? Quanto eu vou comprar de determinado produto? Quanto tiver de produto via fichas técnicas. Se o filé mignon é 200 gramas líquido, eu vou ter que ter o fator de correção para ter o valor bruto e multiplicar por esse valor bruto a quantidade a ser comprada. Tudo se baseia na ficha técnica de preparo. Então, por isso que você tem que saber com segurança essa ferramenta de gestão, tá certo? Já no que diz respeito à elaboração de documentação sanitária, pelo que eu pesquisei na Avisa aqui de Fortaleza, precisa obrigatoriamente da assinatura de um nutricionista, tá certo? A implantação das boas práticas, elas podem ser feitas por um técnico ou por um estudante? Sim, contudo, as documentações que a implantação das boas práticas exige, como planilhas, como checklists, como documentações de registros de treinamento, documentações que confirmem limpezas de maquinário, limpezas de caixa d'água, algumas documentações que a gente chama de probatórias, a vigilância, pelo menos aqui em Fortaleza, exige que seja um nutricionista. Tanto é que eu tive uma conversa com o gastrônomo e o gastrônomo disse que não podia assinar a documentação sanitária, tá certo? Então, essa questão das boas práticas e das consultorias, especialmente elaboração de manual, capacitação dos manipuladores de alimentos, você tem que ser formada, tá bom? Em relação à rotulagem nutricional, você também tem que ser formado, tá certo? E daí é bom que tenha um tempinho para você aprender um pouco mais sobre consultoria de alimentos, tá certo? Falei para vocês sobre esses serviços no que diz respeito à implantação das boas práticas, no que diz respeito à gestão, e a gente vai aprofundar mais ainda. A gente tem amanhã outra live de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, nesse mesmo horário, 12h30. E a partir do dia 3 começa a nossa Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Dia 3, às 8 da manhã, eu já vou estar mandando para vocês a nossa primeira aula gravada. Muito conteúdo bacana para você que deseja ser consultor em serviço de alimentação.
Dia 3, às 20 horas, eu conto com a participação de vocês, porque nós vamos estar ao vivo construindo uma ferramenta de gestão e vocês vão ter esse gostinho sobre a minha metodologia de ensino. Não é todo mundo que sabe fazer fichas técnicas, não. Vem aprender comigo, tá certo? Dia 5, nós teremos às 8 horas da manhã uma aula gravada e dia 5, às 20 horas, nós teremos outro momento ao vivo que eu também vou fazer uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de consultoria, que é um plano de ação. Dia 9, nós teremos uma aula ao vivo às 19 e dia 7 eu libero uma outra aula gravada. É uma semana toda. É uma semana toda de conhecimento para você se tornar um consultor que fatura R$10.000 ou mais com consultoria de alimentos. No final da semana da consultoria, eu entregarei um certificado de participação. Sim, temos alguns critérios, tá certo? Então, você abrangendo todos esses critérios, respeitando todos esses critérios, o certificado será entregue para vocês. E no final da semana da consultoria, abertura para minha quarta turma. Vagas para minha quarta turma do curso de formação de consultor de alimentos, condição exclusiva. Tá certo? Não fiz essa condição para nenhuma outra turma e não sei se vou fazer para outras turmas. Eu fico muito feliz na participação de cada um de vocês. Eu adoro ver rostinhos novos, adoro ver pessoas novas. Eu adoro quando vocês participam, quando vocês perguntam. Porque às vezes as dúvidas de vocês, eu não imagino que sejam, né? A gente que está nesse dia a dia, que está fazendo consultoria, que está trabalhando há 17 anos, a gente não imagina que algumas dúvidas que vocês têm sejam dúvidas recorrentes. Então é muito importante essa participação, porque aí a gente consegue agregar, a gente consegue trazer essas demandas, dessas dúvidas de vocês. Amanhã nós temos outra live, também vamos falar de consultoria de alimentos, ao 12h30. Obrigada pela participação de cada um de vocês e eu vejo vocês amanhã ao 12h30. Tchau, tchau.